Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes da gente começar o papo sobre o Corinthians, eu quero pedir para você, se inscreva no canal, deixe o like e aqui na descrição dos comentários tem um link para o fórum e para o bolão do É o Time do Povo. Você colocando ali no link o seu mouse, o seu dedo, o seu teclado, o que for, colocando no link, você entrando no fórum e entrando no bolão, você concorre a prêmios do canal É o Time do Povo, você concorre a prêmios do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem coisa mais legal que isso? Clica no link, entra no fórum, entra no bolão e você concorre a muitos prêmios. Bora falar de Corinthians, hoje tem timãozinho na Copinha, 5 da tarde em Barueri, contra a equipe do Grêmio, quem vencer pega o São Paulo na grande final, que será no estádio do Pacaembu, apenas com torcida do São Paulo, porque o São Paulo fez melhor campanha do que o Corinthians e do que o Grêmio, então qualquer um que passar, o São Paulo terá torcida única no estádio do Morumbi. No estádio do Pacaembu, perdão. Enquanto isso, às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Água Santa. O Água Santa do técnico Marcelo Cabo, que tomou 6-0 do Mirassol na última rodada. 6-0. E tinha perdido ainda na primeira rodada por 2-1 para o São Bernardo. Então o Água Santa faz uma péssima campanha, o oposto do Corinthians, que venceu o Bragantino na primeira rodada por 2-1 e venceu o Velo Clube lá na Neoquímica Arena também, o Velo Clube de Rio Claro, pelo placar de 2-1. O Timão com 2 vitórias, 6 pontos ganhos, vai tentar a terceira vitória consecutiva no campeonato estadual. Na partida contra o Bragantino, o técnico Ramon Dias e o auxiliar Emiliano Dias colocaram um time praticamente todo alternativo, nenhum titular em campo. No jogo contra o Velo, alguns titulares já entraram em campo, como Mateuzinho, Matheus Bidu, enfim, o próprio Yuri Alberto na frente. Alguns titulares já estiveram em campo, mas muitos foram poupados. E alguns titulares entraram no decorrer do jogo, como o Memphis Depay, por exemplo. Aliás, a informação que eu tinha é que o Memphis não entraria neste jogo. Na programação corintiana estava que o Memphis entraria no jogo de hoje contra o Água Santa e seria titular contra o São Paulo depois na próxima rodada do campeonato estadual. Mas o negócio estava difícil contra o Velo Clube, o Velo estava atacando, estava só 1-0, o Romero tinha perdido aquele pênalti, o Ramon resolveu colocar o Memphis em campo, não deu muito certo no começo porque o Velo empatou, mas depois o Corinthians acabou fazendo o segundo gol com o Thales Magno e venceu a partida. Então, há uma chance hoje do Memphis Depay jogar de novo, porque quando ele chegou ao Corinthians, ele estava fora de forma. As pessoas achavam que ele jogaria uma partida e descansaria 2. Jogaria uma, descansaria 2. Não foi o que ele fez, ele foi jogando todas as partidas até entrar em forma. Então, pode ser que isso aconteça de novo em 2025 e o Memphis tente jogar o máximo de partidas possíveis para entrar em forma logo, o mais rapidamente possível, para o Paulistão, para o Brasileiro, para a Libertadores e até, por que não, para a seleção holandesa de futebol. No gol, a dúvida, Matheus Donelli continua ou Hugo Souza, que está recuperado do problema na garganta, vai para o gol? Não se sabe se o Hugo Souza está em condições. Ele colocou até uma foto em suas redes sociais falando que está bem, que está ok, que está 100%, mas não se sabe se ele vai ou não para o gol. Na direita deve jogar o Léo Maná para o Mateuzinho descansar para a partida contra o São Paulo. Na zaga uma dúvida, Félix Torres e Kaká para o André Ramalho descansar e o Gustavo Henrique. Ninguém fala no Corinthians como é que está o Gustavo Henrique, se ele está machucado, se está fora de forma, não há nenhuma informação a respeito do Gustavo Henrique. Se ele não jogar, pode jogar também o Félix Torres e o Tchoca. O João Pedro Tchoca pode jogar para descansar o Kaká, também pode acontecer. Na esquerda, uma dúvida, o Bidu deve descansar, ele que é o titular, ou pode jogar o Hugo, que enfrentou o Bragantino, ou pode jogar o Diego Palacios, de repente, fazendo a sua estreia em 2025 e o seu segundo jogo com a camisa do Corinthians. No meio de campo devem jogar o José Martínez, poupando o Ranielli para a partida contra o São Paulo, o Charles,
o Alex Santana, Thales Magno, e aí na frente podem jogar, de repente, o Memphis e o Yuri Alberto, a dupla titular, até para ganhar um pouco de entrosamento para a partida contra o São Paulo. Vocês veem que eu estou falando bastante do jogo de hoje contra o Água Santa, mas estou falando também da partida contra o São Paulo, porque a dupla, família Dias, o Ramon e o Emiliano, eles estão pensando de 2 em 2 jogos, e não de 1 em 1. Eles estão pensando sempre, quando escalam a partida para um jogo, no outro jogo, no jogo seguinte, por causa da questão física. Então a escalação de hoje da partida contra o Água Santa, que é uma partida teoricamente mais fácil, vai definir a escalação da partida da próxima rodada contra o São Paulo Futebol Clube. Salários ainda não foram pagos. As contas do Corinthians estão bloqueadas, por isso os salários que venceriam ou venceram no dia 7 ainda não foram pagos. O Corinthians está tentando um adiantamento de alguma patrocinadora para conseguir pagar os salários. Os direitos de imagem ainda não venceram. Os direitos de imagem vencem apenas no último dia do mês, no dia 31, no caso de janeiro. Então, os salários que vencem no 5º dia útil estão atrasados. Os direitos de imagem não. E a informação que vem do time feminino do Corinthians é que os salários do time feminino também estão atrasados. O presidente Augusto Melo, além de ter que lidar com todo aquele problema político do impeachment e tal, que a gente já falou bastante ontem, também está tendo que lidar com essas contas bloqueadas que sufocam o Corinthians e não deixam a equipe honrar com os seus compromissos e pagar os salários, né, que é o mais importante, os salários dos jogadores e da comissão técnica. Mas a informação que eu tenho é que o Fabinho Soldado está lidando muito bem com a situação. Está conversando diariamente com os atletas, explicando que não é, o salário não está sendo pago, não é porque está gastando dinheiro e outra coisa, não. É porque a conta está bloqueada, não tem o que fazer. E os atletas, por enquanto, estão levando numa boa. Não há clima ruim no Corinthians, por enquanto, por causa desse atraso momentâneo dos salários. Beleza, pessoal? 2-0. Não, 2 não. 3-0 hoje para o Corinthians sobre o Água Santa, e amanhã a gente fala mais do Sport Clube Corinthians Paulista aqui no Papo Reto com a Fiel, não é o time do povo. Um abraço, vai Corinthians!